Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, utilizando a nossa fábrica de tintas, como que a gente trabalha com alarme e os tipos de alarmes que eu posso criar no meu Ellipse E3. Tá certo? Lá no portal acadêmico, se vocês não salvaram a aplicação fábrica de tintas, que vocês estavam desenvolvendo, no portal acadêmico eu coloquei para vocês fazerem o download. Então vamos lá, no Ellipse E3, para trabalhar com alarme no Ellipse E3, eu devo primeiro criar um servidor de alarme, que vai concentrar todos os alarmes, e as configurações de alarmes, que são efetivamente os alarmes. Tá joia? Bom, é muito importante esse conceito de alarme em sistema supervisório, pois mostra para o operador que algo está errado, que algo não está funcionando muito bem dentro do sistema supervisório. Então tem alguns tipos de alarmes que eu vou listar para vocês. Alarme analógico. Esse alarme analógico permite monitorar uma variável analógica pela especificação de até 4 níveis. Ou seja, eu vou comparar uma variável analógica com até 4 níveis. Então tem o nível low, o nível low-low, o nível high e o nível high-high. Baixo, alto e muito alto. Então esse é um alarme em geral usado. Se a temperatura for maior que 10, desculpa, maior que 50, alarme alto. For maior que 70, alarme de muito alto. Tá? O segundo tipo de alarme é o alarme de banda morta. Então eu vou monitorar uma variável analógica, especificando um limite máximo e um limite mínimo. Por exemplo, eu especifiquei o set point de 50, com banda morta de 10, ou seja, se minha variável variar de 40 até 60, beleza. Por quê? Está dentro da banda morta. Tá joia? Então, banda morta sempre é com relação a um set point, um valor, e eu crio uma banda. O alarme de taxa de variação é um alarme em que eu vou olhar a derivada da variável, ou seja, o quanto ela está variando por uma unidade de tempo, para gerar um alarme. Então, por exemplo, se estoura o encanamento de um sistema de ar comprimido, a pressão que estava constante ela vai cair rapidamente. Então, aí vai ter uma taxa de variação muito grande e eu vou gerar um alarme. É diferente de eu desligar o compressor, que aí a pressão vai caindo aos poucos e não vai gerar um alarme porque está tudo bem, foi desligado o compressor. O alarme digital, eu vou olhar para uma variável digital, tá? E vou verificar, posso gerar um alarme se ela for verdadeira ou posso gerar um alarme se ela for falsa. Né? É uma grandeza, uma variável digital. O alarme discreto, eu vou criar subcondições. Então, eu vou criar subcondições, ou seja, se a bomba estiver ligada e a pressão subir acima de tanto, aí, então, eu vou gerar um alarme. É mais de uma condição. Tá? Aqui tem um objeto E3 alarme, que é um objeto do Ellipse E3, que vai mostrar para a gente na tela os alarmes. Mensagem, valor. Tá? Aqui vai mostrar os alarmes ativos. Eu não estou falando ainda de histórico de alarmes ou de alarmes armazenados no banco de dados. Tá joia? Então vamos começar aqui. Exercícios. Eu estou na minha fábrica de tintas. No último vídeo eu terminei de desenvolver a tela menu, junto com login, botão de login e logout. E vou continuar os exercícios. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um servidor de alarmes. Então, aqui no meu E3 Studio, no Organizer, aba Alarmes, botão direito, inserir servidor de alarmes. O servidor de alarmes vai ser importante daqui a pouco, quando eu for armazenar os meus alarmes num banco de dados. Tá joia? Legal. Depois eu vou criar botão direito, inserir servidor de alarmes, configuração de alarmes em fábrica de tintas. É aqui, dentro da configuração de alarmes, que eu vou efetivamente criar meus alarmes. Alarme analógico, alarme digital, alarme de banda morta, enfim. Tá joia? Então vamos lá, voltando no guia, criar uma configuração de alarmes, ok? E vou criar um alarme analógico. Para a configuração de alarmes, crio uma nova área e vamos criar uma nova área chamada de nível. O que são áreas? Eu pego meus alarmes e divido por áreas para organizar. Por exemplo,
o alarme, os alarmes da enchedora, os alarmes da rotuladora, os alarmes da pasteurizadora, dentro, por exemplo, de uma linha de produção de cervejas, alguma coisa assim. Tá joia? Então vou criar uma primeira área chamada nível. Então aqui em configuração de alarme, adicionar área 1, na verdade, nível, tá joia? E vou criar dois alarmes analógicos, tá? O primeiro vai se chamar tanque 1 e o segundo vai se chamar tanque 2, tá? E é um alarme analógico, então vai ter o limite de low-low, o limite de low, o limite de high e o limite de high-high. E quando voltar ao normal, eu digito nível 1 normalizado. Então vai ficar assim, ó, área nível, tanque 1 e tanque 2. Adicionar alarme analógico, tanque 1. Fonte, né? Esse alarme está relacionado com qual variável? Pô, legal. Essa é a informação mais importante. Servidor, dados, nível 1, ponto velho. Porque um alarme de nível do tanque 1. Tá? Vamos clicar aqui no alarme. Botão direito, propriedades, né? Onde eu vou configurar aqui as faixas de trabalho do meu alarme analógico. Então, ele vai ter 4 faixas de trabalho, né? Vamos conferir aqui. Low 10, Low 30, High 70 e High 90. 10. Nível tanque 1 muito baixo. Perdão. Botão direito, propriedades. Né? Deixa eu copiar e colar aqui para a gente ganhar tempo para o vídeo não ficar muito grande. Nível tanque 1 baixo. Nível tanque 1 alto. Nível tanque 1 muito alto. E aí, quando volta ao normal, nível tanque 1 normalizado. Olha que legal. Evento ou é alarme? Qual que é a diferença? Evento é algo que acontece naturalmente, né? Por exemplo, o cara vai ligar uma bomba, desligar uma bomba. Isso são manobras feitas normalmente. Não necessariamente isso é uma manobra ruim, tá? Então, evento é algo comum. Alarme é um evento indesejado, um evento que não deveria estar acontecendo, tá? Então, nenhum deles é evento. Pede ac significa pede acknowledge, ou seja, pede reconhecimento. O que é isso? Quando aparece um alarme na tela, o usuário precisa avisar o sistema supervisório que ele está ciente do que está acontecendo com esse alarme. Ou seja, ele tem que ir lá e fazer um acknowledge, reconhecer esse alarme. Tá? E aí fica registrado que o operador viu o alarme e reconheceu. Está tudo certo. Tá? Então, é isso. Se a gente vier aqui, vamos ganhar tempo. Tanque 1, tanque 2, copiei e colei, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, obviamente, eu mudo para o nível 2 ponto velho, porque é do tanque 2. E também mudo o texto, né? Analógico, olha lá, ó. Nível tanque 2 baixo, muito baixo, baixo, alto, muito alto. Né? Severidade, a gravidade do alarme. Esse alarme de nível muito baixo é grave? Sim. Nível baixo? Poderia colocar aqui média. Nível alto? Média, não sei. É só o exemplo. Severidade é gravidade. Porque depois eu consigo filtrar o alarme por severidade. Quer dizer, eu quero apresentar somente os alarmes de severidade alta. Ou somente os alarmes de severidade média. Enfim, é possível fazer isso. E aqui, tanque 2 normalizado. Tá? Vou voltar aqui no tanque 1, só para mudar a severidade para média e para média. Então, baixo e alto é média, muito baixo e muito alto é severidade alta. Voltando aqui, né? Legal. Alarme de banda morta. Então, eu vou inserir agora uma nova área denominada temperatura e vou criar um alarme de banda morta com as temperaturas. Tá joia? Então vai ficar temperatura tanque 1, temperatura tanque 2.
Voltando aqui no E3, configuração de alarme, uma nova área, agora chamada temperatura, e um alarme de banda morta, tá? O alarme de banda morta, o tanque 1, está relacionado com a temperatura 1, ponto velho, naturalmente. Botão direito no alarme, propriedades, banda morta. Então, set point. Aqui eu posso colocar um set point fixo ou uma variável. E aí eu crio a banda morta em cima desse set point, ou seja, se eu colocar um set point de 50 com uma banda morta de 10, significa que eu posso ir de 40 a 60. Abaixo de 40 e acima de 60 está errado. E aí vai gerar um alarme de temperatura tanque 1 fora da faixa permitida. Severidade alta. Temperatura tanque 1 normalizada. Tá? Severidade alta, pede reconhecimento, tranquilo. Beleza. Vou ganhar tempo. Aqui vou colocar o nome do alarme tanque 1 dentro da área temperatura, Ctrl C, Ctrl V para ganhar tempo. Aqui temp 2.0. Vamos só alterar aqui o botão direito propriedades, banda morta. Temperatura tanque 2 fora da faixa, temperatura tanque 2 normalizada. Joia? Então, aqui, agora, lá na minha tela alarmes, que está na área inferior do meu quadro, eu vou criar um E3 alarme, tá? Bom, então vamos lá. Vou salvar aqui, tela alarmes, que a gente já tem, nós criamos ela, né? A tela alarmes que ela já tem. Aqui tem um objeto, vou dar um zoom aqui, chamado E3 alarme, que é um sumário, um resumo dos alarmes. Então crio aqui, aí está o meu E3 alarme, meu sumário de alarmes, e eu vou configurar, né, esse meu E3 alarme. Botão direito, propriedades. Né? Primeira coisa, conexões, ou seja, qual é o meu servidor de alarmes da aplicação? Servidor de alarmes 1. Né? Agora aqui, colunas. Né? Existem já algumas informações, né, padronizadas sobre os alarmes. Então, por exemplo, a informação se o alarme foi reconhecido, quem que é o operador, a área, o nome, o tipo, a mensagem, severidade, a fonte. Né? Eu posso escolher quais informações eu quero mostrar para o operador. Então, nesse momento, eu vou remover todas as pré-cadastradas e vamos lá. Primeira coisa, data e hora que aconteceu. Gosto de colocar a área, certo? Obviamente, a mensagem. O operador logado, ou severidade primeiro, perdão. Severidade é legal. O valor formatado. Beleza? Se foi reconhecido ou não, ou seja, se o operador deu um acknowledge. E o nome do operador. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Essas informações. A data e hora que ocorreu, a área, a mensagem de alarme, a gravidade desse alarme, qual o valor, se ele for reconhecido ou não, e o nome do operador. Então aqui, e a data que ele foi reconhecido. Beleza? Muito bem. Aqui, né, vocês podem ver aqui atrás, ó, que já está data e hora, área, mensagem, severidade, valor. Vamos só adequar o tamanho das colunas. Então, data e hora, vou aqui em propriedade, por 200. Aumenta um pouquinho a largura, né? Aumentou aqui. Área, pequeno, tudo bem. Mensagem normalmente é grande, então gosto de pôr 200 também. Severidade é pequena, o valor formatado, vamos colocar aí 100. Né? Reconhecido, vamos colocar aí 60 para aparecer. Opa, reconhecido, pode pôr aí uns 80. O operador também e a data-hora 200. O que é isso? Não, é só estética, tá? É estética.
estou ajeitando, estou arrumando a largura das colunas do meu objeto E3 alarme. Tudo bem? Vamos fechar aqui. Voltando na tela alarmes, vou aumentar aqui o meu objeto E3 alarme. Tudo bem? E aí, então eu vou rodar a aplicação. Rodei a aplicação. Ao entrar na tela, no quadro 1, olha só, embaixo já apareceu aqui o meu objeto E3 alarme. E aí, pessoal, como as nossas variáveis são variáveis de simulação, são tags do tipo demo, demonstração, obviamente que vai aparecer uma chuva de alarmes aqui, porque elas ficam assumindo diferentes valores ao longo do tempo, tá? Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Login, usuário João, senha 123, usuário João logado com sucesso. E agora eu vou reconhecer. Então, vamos imaginar que apareceu um alarme. O operador falou, nossa, apareceu um alarme. Eu já avisei o pessoal da manutenção e eu vou reconhecer, ou seja, vou informar para o supervisório que eu sei o que está acontecendo. Então, clica com o botão direito, reconhecimento. Nesse caso, todos os alarmes. Nesse instante, ó, o alarme fica reconhecido, ele fica em azul, certo? Ele fica em azul, significa que o usuário foi reconhecido pelo João às 5h55. Tá joia? Aí, quando o alarme volta a acontecer, eu preciso reconhecer de novo. Aí reconheci todos, ó. Tá? Eles ficam mexendo porque são variáveis aleatórias, mas o alarme que for reconhecido, ele fica em azul. O alarme ativo, ele fica em vermelho, e o alarme que estava ativo e voltou para a região normal, ele fica em preto. Tá joia? Esse é o conceito de alarmes, tá? Bom, aí existem outras funcionalidades, scripts em cima de alarmes, usuário de qual grupo pode reconhecer, usuário de qual grupo não pode reconhecer, enfim, uma série de funcionalidades que não são abordadas neste momento, tá? Elas são abordadas no curso avançado do Ellipse E3 ou mesmo, né? Nem nos cursos do Ellipse. Isso aí o pessoal usando, eles vão criando essas funcionalidades. Bom, só para contextualizar, né? Nós vamos ter uma avaliação aí no final do mês de abril, tá? Eu vou passar todas as informações para vocês, fiquem tranquilos. Né? E aí, a nossa avaliação vai só até a página 88, ou seja, só até alarmes. Então, quem fez o exercício da usina de açúcar, aquilo lá é uma prova. Né? É uma prova passada, ou seja, se fez, desenvolveu, entendeu, já está por dentro para a gente fazer a nossa prova. Mas não fiquem apavorados, porque nós vamos ainda conversar com calma sobre a prova, que vai ser um exercício, né? Para ser feita dentro de uma semana, tá? Mas podem ficar tranquilos. A partir da nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com o conceito de biblioteca, Xcontrol, que é muito legal e ele é muito utilizado no desenvolvimento de sistemas supervisórios. Tá joia? Então, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.